meus caros, bem-vindos. Hoje vou tentar comentar a intervenção de André Ventura no dia em que foi aprovado, infelizmente, o Orçamento Geral do Estado para 2024, na generalidade, obviamente, com os votos a favor de apenas o Partido da Socialista e com a abstenção do PAN e Livre. Eu bem sei que não sabem o que é o PAN e Livre, mas olha, eu também não sei e, portanto, estamos empatados. É uma coisa, ou melhor, duas coisas, que afinal de contas é só uma, e se fossem duas, qual delas seria a pior e a mais inútil? Partidos que andam no espectro político há mais de 10 anos, no caso do Livre, já fazia campanha o multimilionário RAP, fazia campanha pelo Livre, portanto, há tantos anos que andam nisto e com um deputado apenas. É preciso ter coragem. E o PAN? O PAN já teve 4, agora tem 1 e, se Deus quiser, nas próximas eleições terá nenhum, que é exatamente o número de deputados que aquela coisa merece. Mas vamos ouvir então a intervenção de André Ventura, que foi mais uma vez espetacular, no dia histórico de hoje, o dia em que, infelizmente, aquela coisa que eles chamam Orçamento Geral do Estado foi aprovado na generalidade. Então vamos lá ouvir André Ventura e vamos comentando, vamos tentando comentar, porque realmente não é fácil comentar o maior comunicador de sempre. Eu não tenho muito a acrescentar, apenas só uma coisa ou outra e, acima de tudo, deixar-vos perceber aquilo que ele vai dizendo, que é de crucial importância tudo aquilo que ele diz e às vezes, dada a velocidade, porque o tempo é limitado, de cada intervenção, que cada uma tem que ter, muitas vezes as coisas até passam ou a gente nem consegue perceber tudo aquilo que ele diz. Então vamos ouvir aqui com um pouco mais de calma a intervenção de hoje de André Ventura. Senhor Presidente de algumas bancadas deste Parlamento, Senhor Primeiro-Ministro, Senhores Ministros e Senhores Deputados. Olha, eu começo já por comentar esta parte, porque nos últimos dias Stalin Silva, ou o SS do PS, não deixou que Rita Matias, a mais jovem deputada do Parlamento, se dirigisse a ele nestes termos. Excelentíssimo Sr. Presidente de algumas bancadas, mas não sei o que é que houve entretanto, que agora já deixa outra vez, de lá devem ter chegado a algum acordo, porque realmente ele chama o Presidente, mas não é Presidente do Chega, nem Presidente André Ventura, é Presidente provavelmente das outras bancadas. Quis a história que o Sr. Primeiro-Ministro começasse este debate do orçamento referindo-se à minha rede social de TikTok. Uma rede social que tem feito muito sucesso. Não sei se viram este último vídeo de André Ventura em que ele cola uma mão a gamar, como ele próprio diz, à porta do grupo parlamentar do Partido Socialista. Depois houve ali umas confusões, vieram jornalecos dizer que aquilo que era mentira, que não foi à porta do Partido Socialista, foi à porta do grupo parlamentar do PSD. Bom, seja como for, a verdade é que aquilo foi lá colado. Eu acredito em André Ventura, ele veio depois dizer que sim senhora, colou não só à porta do grupo parlamentar do PS, como também do PSD e até, penso eu, do Berloque da Canhota. Penso eu que foi isso que aconteceu. E por isso hoje, dirigindo-me aos portugueses, vou-lhes pedir desculpa pelo exercício que fiz. Fui ver as redes sociais do Sr. Primeiro-Ministro de Portugal. Ele foi ver as redes sociais do Costa e vamos lá ver o que é que ele descobriu naquelas redes sociais. Descobri um texto que nos orgulha a todos. Hoje, pela manhã, António Costa publicou isto. Este não é só um orçamento de Estado, é o orçamento dos portugueses. E eu disse, que diabo? Será que alguém acreditou nisto? Será que alguém seguiu isto? E tive a curiosidade de ir ver. Brutal. Eu já fiz isto várias vezes, que é, às vezes, alguns posts meio marados, completamente encomendados, da comunicação socialista, depois vou ver os comentecos, e os comentários neste caso, porque o comenteco é aquele que escreveu. Dou um exemplo, por exemplo, esta última coisa da Miss Portugal. Os comentários são brutais, são muito melhores do que o texto original. E quando o Costa diz aquelas mentiras dele, depois as pessoas comentam. Mas quem é que comenta? Reparem bem, são os seguidores do próprio Costa. Eu, por exemplo, não sou seguidor dele, não sei o que aquele para lá escreve, nem me interessa. Mas há os seguidores de António Costa, que são muitas, dezenas, talvez centenas de milhares, uma vez que ele é primeiro-ministro e é tão conhecido há tantos anos que ele anda na política. Aliás, ele nunca trabalhou na vida, a não ser na política, portanto é normal que tenha muitos seguidores. Mas os seguidores, em princípio, são as pessoas que gostam
Por isso nos seguem daquilo que nós escrevemos. Ora, vamos lá ver o que é que diziam os seguidores de António Costa que André Ventura conseguiu lá descobrir. O que é que eles dirão, os seguidores? Pergunta ao país se sabe quem são os 2 primeiros gostos desta publicação. Bom, esta é fundamental. Quem são os 2 primeiros gostos daquela publicação? Tem que ser gente que não tem muito que fazer, não é? Então, uma pessoa põe uma publicação, aparece algum e um segundo a meter gosto, deve ser algum desempregado, deve ser alguém que não estava a trabalhar, porque hoje é dia de trabalho, não é? Então, quem terão sido esses 2 primeiros gostos da publicação de António Costa? Algum ocioso? 2 ociosos? Quantos ociosos? Fernando Medina e Mariana Vieira da Silva. É brutal, meus caros, é brutal. Realmente eu disse que deviam ser desempregados, não são. Têm emprego, não sei se têm trabalho, emprego têm. É aquele emprego, maravilhoso emprego da política. Então eles estão ali à espera, o chefe diz-lhes, vá, já publiquei, ponham lá, gosto, e eles vão a correr por gosto. 2 ministros, opá, é lindo, 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 lindo. São estes ministros que gostam da publicação de António Costa. Mas, senhor Primeiro-Ministro, eu fui ver o que diziam os seus seguidores, não os meus, não o de Luís Montenegro, ou de Rui Rocha, ou de Mariana Mortágua, fui ver o que diziam os seus seguidores. E se o seu Presidente de algumas bancadas me der permissão, eu vou ler alguns destes comentários. Vamos lá ver que comentários são esses. Não se esqueçam que são comentários de seguidores de António Costa. Seguidores, portanto, gostam daquilo que ele escreve. Talvez não gostem tanto daquilo que ele faz, mas pelo menos do que ele escreve, eles gostam. Por isso é que são seguidores, não é verdade? Tudo seguido à frente de qualquer jornalista que possa confirmar. Como pode dizer isto o orçamento com a maior carga fiscal de todos os tempos? Mas quem foi o iluminado que escreveu esta publicação? Os portugueses, ao lerem este texto repleto de barbaridades, revoltam-se. Pouca vergonha! Não mencionas que o Orçamento de Estado é apenas para aumentar o IUC, o IMI e por aí fora? Senhor António Costa, ouçam este. Você faz o Estado Novo e os seus dirigentes parecerem heróis! Heróis! Isto é dito pelos seguidores de António Costa. Ai meu Deus, meus caros. Quando um seguidor de António Costa diz que ele faz parecer o Estado Novo e o Salazar, não é? Heróis, meu Deus, que grandes seguidores que aquele homem tem. Vale a pena ter redes sociais, isso não há dúvida que vale a pena. Ó Costa vai... Este não posso. Pelo que percebi, está a dar 5 tostões e a retirar 15 de outra mão. Vergonhoso fazedor de ilusões. O homem que desgraçou Portugal. Senhor Primeiro-Ministro, hoje, quando acabar este debate, eu vou-lhe entregar estes comentários todos, porque pense nisto, se os seus seguidores pensam isto, Exato. O que é que pensarão os portugueses que estão em casa? O que é que pensarão os portugueses que estão em casa? Exatamente, meu caro. O que é que pensarão os portugueses? Bem, os portugueses hoje pensam exatamente isso que ali está escrito e talvez pior. Infelizmente, 2,3 milhões de portugueses, aqui há uns meses atrás, há pouco mais de um ano, deram a vitória a António Costa e deram-lhe uma maioria absoluta de 2,3 milhões. Reparem que nós somos mais 10 milhões, não chega a 1/4, mas a verdade é que lhe deram a maioria absoluta segundo o método D'Hondt. Que vergonha. Senhor Primeiro-Ministro, à hora a que chegamos aqui, as casas dos portugueses aumentam em média 40%. 40% foi o aumento da média que portugueses que nos estão a ver sabem que lhes sai do salário e da pensão para pagarem a sua casa. Mas o seu governo, mesmo vendo os bancos aumentar o lucro todos os dias e todas as semanas, preferiu escolher a banca àqueles que trabalham, pagam impostos e sustentam este país. Sim, Sr. Primeiro-Ministro, vamos ter bancos com 11 milhões de lucro por dia. Sublinho, 11 milhões de lucro por dia, quando há portugueses que não têm 11 euros por dia para gastar. E isso é a responsabilidade deste governo. É verdade, sim, há portugueses que não recebem de pensão mais do que 330 euros, 350, dá exatamente 11 euros por dia. Entretanto, o preço das casas disparou e continua a disparar. Foi mais uma invenção
daquele Golden Visa, não é? Que inventaram, PSD e PS inventaram aquilo, só serviu realmente para isto, para exponenciar o preço das casas, tanto na compra quanto no arrendamento, que hoje em dia já nem se fala em comprar, hoje em dia não se consegue arrendar uma casa numa cidade grande, de maneira nenhuma, e mesmo no interior é cada vez mais difícil. Por exemplo, na cidade onde eu moro não há casas para alugar, para terem uma ideia, mais de metade estão devolutas, mais de metade realmente não mora lá ninguém, mas alugar poucas. À venda, milhares. É também um exagero, mas acho que há mais de 300 apartamentos à venda só aqui no centro da minha cidade. Para alugar não há nenhuma. Realmente o mercado do arrendamento terminou. Não sei como é que nós vamos resolver isto, mas a verdade é que com a banca, e não só a banca, a Galp hoje também apresentou 718 milhões, salvo erro, coisa do género, de lucros até setembro, salvo erro, foi isto que eu li, e portanto, meus caros, quer dizer, as grandes empresas continuam a arrecadar milhões, quase milhares de milhões, e o povo cada vez mais na miséria. Tem razão André Ventura, e toda a gente lhe dá, mesmo que não queiram, são obrigados a dar-lhe, porque ele simplesmente diz a verdade. Não há nada a fazer. Senhor Primeiro-Ministro, senhores Ministros, hoje será a noite de Halloween. E na noite de Halloween diz a definição que se contam histórias assustadoras e filmes de terror. Nenhum português precisará disto esta noite, porque terá o filme de terror deste Orçamento do Estado para poder puxar para trás, ver nos jornais da noite e ler nos jornais do próximo dia. O nosso Halloween está feito. É este filme de terror com estas caras aqui à nossa frente, com o terror dos impostos que vão aumentar todos os dias para todos os portugueses. É verdade. Todos os dias, para todos os portugueses. Nós vivemos num dos países mais empobrecidos da Europa, vamos falar nisso também a seguir, ultrapassados todos os anos por algum país. Agora teria sido a Roménia, só saberemos isso para o ano que vem, mas neste preciso momento já a Roménia nos terá ultrapassado. Eu lembro-me de ter aqui alunos romenos há coisa de 10, 12 anos, eles eram tão pobrezinhos, eles viviam com poucos euros por dia, eles diziam isso, vinham da Roménia, coitadinhos, muito pobrezinhos, pois agora até a Roménia nos terá ultrapassado, e como Ventura dirá mais à frente, países que até há poucos anos nem sequer tinham a linha do comboio. Rapidamente nos ultrapassaram e nós continuamos a cair neste ranking da tabela invertida da Europa. Quando Ventura diz que estamos a convergir, pois estaremos a convergir, não tenho dúvidas, mas é com o fundo da tabela, e em breve seremos o campeão da tabela invertida. Muito em breve, a continuar assim, meus caros, em muito pouco tempo. Vamos ver se não chegamos lá. É que este orçamento não hipoteca só o presente, ele hipoteca também o futuro. Sim, Sr. Primeiro-Ministro, enquanto promete viagens em pousadas, viagens de comboio, estadias em pousadas, os nossos jovens imigram, porque este governo não lhes dá solução para poderem ficar. No país dos países da Europa onde saem mais tarde de casa, eles olham para este Orçamento do Estado e perguntam-se que soluções têm. Não têm nenhuma. Só que nem sequer são só os jovens que não veem soluções. As grávidas não sabem para que hospital ir. Os doentes não sabem se o seu centro de saúde estará aberto ou se estará fechado. E mesmo os senhores deputados do Partido Socialista votarão hoje a cruzar os dedos, porque muitos dos centros de saúde das vossas terras estão fechadas à hora a que estão aqui a votar o Orçamento do Estado. Como é que é possível, meus caros, como é que é possível que deputados do Partido Socialista, e eu conheço lá alguns, que sabem que nas suas terras não há centro de saúde, outros está em obras, noutros não há médicos, há centro de saúde, claro, mas não há médicos, e um centro de saúde sem médicos é como o Hospital de Barcelos, onde eu tive a grata experiência de ter estado durante o último fim de semana. Está lá um hospital, até estão dois, até há um privado, mas o que é do Estado, o que é de serviço público, SNS, não tem médicos suficientes e, portanto, tem as urgências fechadas durante o fim de semana. Para que é que querem mais hospitais quando não temos médicos para os hospitais que realmente temos? Temos as grávidas que não sabem para onde ir na hora
na hora do aperto, na hora em que chegar a sua hora, como se diz. Não sabem, tem que ter sempre uma agenda, tem que ter sempre um computador ligado para saber, se me der agora a dor, eu tenho que ir para aí, mas se for amanhã já vou para o outro lado, se for depois da amanhã não sei para onde é que vou, provavelmente fico em casa, à velha maneira do Estado Novo e contrato uma parteira. Parece-me que voltamos a esses tempos, chama-se isto retrocesso civilizacional do PS, o Partido da Socialista. Os jovens vão-se embora, é verdade, a maioria dos meus alunos vai-se embora, mas nem sequer vai embora para Lisboa, Porto ou Coimbra ou Braga, não, vai-se embora para o estrangeiro, a ganhar o triplo do que ganharia aqui em princípio de carreira. Ainda hoje ouvimos, não foi bastonária, foi uma enfermeira a dizer que cada vez se aproximam mais dos ordenados mínimos, os seus próprios ordenados. Acontece a mesma coisa com os professores, qualquer dia estamos todos a ganhar o ordenado mínimo. Pois é verdade que o ordenado mínimo vai subindo, sim é verdade, mas depois o ordenado médio ou a mediana dos ordenados não sobe. Fica todo quieto. A única coisa que sobe é o mínimo. Portanto, qualquer dia nós estamos todos a ganhar o ordenado mínimo e por isso, se calhar, quando começarmos todos a ganhar o ordenado mínimo, teremos todos que pagar impostos, mesmo ganhando o ordenado mínimo, porque senão ninguém paga impostos, pois todos ou quase todos ganharemos o ordenado mínimo. A isto chegou este país, a isto o Partido Socialista conduziu este país, que já foi um dos mais ricos do mundo, já foi um país que, enfim, teve um império nas mãos, provavelmente a maior potência mundial, se não fomos a maior, fomos a segunda maior, entre Portugal e os países que hoje são a Espanha. A verdade é que chegamos a esta desgraça, a esta miséria, muito, muito por culpa do Partido Socialista, especialmente desde o ano 2000 até agora. Muito por culpa do PS, é verdade. Barcelos, Loures, Almada, Santa Maria, Caldas da Rainha, Algarve, Alentejo, Açores, Madeira. Não há local deste país com urgências que não estejam encerradas, portas que não estejam fechadas, sem solução que este governo tenha vindo aqui hoje para apresentar. Sim, vivemos, como dizia há pouco, vivemos provavelmente o período mais negro desde o 25 de Abril. Porque naqueles primeiros anos foi a esperança, não é? Depois começou-se a perceber que a classe política era muito corrupta, mais tarde percebeu-se que a classe política portuguesa era talvez a mais corrupta e hoje temos a certeza absoluta que a mesma classe política é tão corrupta que já nem sequer trabalha. Vejam, olhem para os ministros, vejam que grande parte dos ministros e ministros com um peso político grande nunca trabalharam na vida. Como é que um país pode ser governado por gente que nunca precisou, melhor dito, de se governar, com gente que saiu dos bancos da faculdade e entrou diretamente para o partido, para um governo, primeiro como secretário de Estado ou chefe de gabinete e hoje são todos ministros. Nunca produziram um avo de riqueza, nunca tiveram uma empresa, alguns são filhinhos de papás, esses papás sim tiveram empresas e bem financiadas pelos fundos da União Europeia. Claro que estou a falar do Pedro Nuno Maserati, entre outros, os pais sim, mas os filhos não. Os filhos entraram na Jota aos 14 anos, bancos da faculdade e emprego garantido naquela máquina que é um gigantesco polvo, devia-se chamar o Largo do Polvo, mas chama-se o Largo do Rato, não faço ideia porquê. E pensando melhor, talvez até o nome não esteja assim tão mal escolhido. Bom, a verdade é que somos governados por gente que nunca trabalhou e, portanto, não podíamos estar à espera que nos acontecesse grande coisa. Ou podíamos? Mas no ano em que vamos pagar mais impostos, perguntávamos, mantemos este governo ao menos seguro e a justiça a funcionar? E sabemos que não. O orçamento da administração interna vai diminuir 6,7%. E temos que dizer na cara do PS porquê? Porque no ano em que corremos todos o maior risco do terrorismo da nossa história, no ano em que corremos o maior risco com a imigração descontrolada, em que mais de 1 milhão de não portugueses residem em Portugal, o governo teve a ideia brilhante de extinguir o CEF, abrindo-nos à rota do terrorismo e à rota do crime internacional. Essa é a sua enorme responsabilidade. Realmente, meus caros, com um número de imigrantes que nenhum de nós pode sequer imaginar qual é, fala-se de 1 milhão, mas se forem 2 eu não fico muito surpreendido, porque para onde quer que eu vá, eu costumo sair muito para o país, dentro do país, não lá fora, para qualquer sítio onde eu vou, eu só vejo brasileiros a trabalhar.
Eu não estou a criticar isso, muito bem, estão a trabalhar, esses estão a trabalhar muito bem. Mas outros ficam encostados em casa, paciência, o que é que a gente vai fazer? Mas pelo menos estes estão a trabalhar. Agora, o que me choca, e o que choca provavelmente também André Ventura e o nosso partido, é ver os imigrantes a entrarem e não terem trabalho, como acontece, por exemplo, nas vilas do Alentejo, não é? Onde eles ficam ali aos 30, aos 40, olhar para os telemóveis toda a tarde, todo o dia, a fazer bola. Não sei o que é que lá estão a fazer. Alguém lhes prometeu algum serviço que ou já acabou e eles ficaram cá à espera de outro, ou se calhar até nunca existiu e eles vieram para cá fruto daquela rede de contrabando. Olha, por exemplo, uma notícia de hoje é que um ucraniano há 20 anos matou um russo ali, está a ser julgado em Viseu. Há 20 anos, portanto, já há 20 anos havia redes ilegais, porque é a própria notícia que o diz. Porque o russo era o gerente lá daquela rede ilegal, eram todos ilegais, viviam todos numa casa, 5 e tal. Portanto, isto foi há 20 anos ou 21. Portanto, veja, isto não é uma coisa de agora. Só que antigamente eram poucos, não davam nas vistas. Hoje chegamos ao Martim Muniz e vemos aquele espetáculo de dezenas de milhares de pessoas, não é? Vamos às nossas vilas, às nossas maravilhosas vilas do interior, do Alentejo, ali por volta de Santo André, ali por volta de Sines, e vemos que é às dezenas e às, não digo centenas, porque não se juntarão nunca 100, mas aos 20, aos 30, aos 40, ali estão eles, que as moças já não conseguem sair à rua, especialmente se começar a escurecer, mas já nem de dia, porque elas são depois vítimas, eles assediam-nas, vão atrás delas, não quero dizer que as ataquem, mas como compreendem, é muito incómodo uma moça ir na rua sozinha e ter meia dúzia de gandulos atrás a segui-la. E não imagino o que isso seja, mas não deve ser nada de agradável. E é isto que nós temos, 1 milhão, 1,5 milhões, 2 milhões, ninguém sabe, ninguém faz a mínima ideia, meus caros, isso eu tenho a certeza que ninguém faz a mínima ideia, e se há alguém que não faz ideia mesmo, é o governo. E o CEF, que era a única, digamos, o único organismo que controlava a entrada desabrida desta gente toda, acabou. Agora vai ser substituída por uma agência de acolhimento, como se fosse uma colónia de férias, não é? Ou, sei lá, uma agência de turismo para acolher os imigrantes, em vez de os fiscalizar, como fazem todos os países com o mínimo de inteligência, 2 dedos de testa, não. Nós não só não os fiscalizamos, como os convidamos a vir. Venham de qualquer maneira, não tragam papéis que não é preciso, venham para cá que são bem-vindos. Depois não têm onde dormir, não têm onde ficar, não têm onde comer, não têm dinheiro, não têm nada, e o que é que vai acontecer com o tempo? As pessoas têm que comer todos os dias, não é? Chega o dinheiro ao fim, o que é que vai acontecer? Todos nós sabemos o que vai acontecer, só que eu não posso dizer isso se não cortam o vídeo, como é normal. Perguntamos-nos, por isso, no debate final deste Orçamento do Estado, estaremos a ficar mais ricos? Estaremos a enriquecer? Merece este Governo a nossa confiança? Por nos estar a dar mais rendimento, mais dinheiro e mais pensões? Os números são claros para quem quiser ver. Em 2000 o PIB per capita português era de 85%. A média da União Europeia. Sublinho, 85% em 2000. Em 2023 é de 67%. Meus senhores, vocês só são campeões numa coisa, em tornar-nos cada dia mais pobres e a tornar Portugal cada dia mais pobre. Claro. É realmente uma coisa inacreditável a velocidade do empobrecimento português. Nós acho que batemos todos os recordes no empobrecimento, acho que a nível mundial, pelo menos nos tempos que correm, não há nenhum país a empobrecer tanto como nós. Fruto desta governação, ou melhor dito, desgovernação, que nos persegue desde o princípio deste século e deste milénio, não é verdade? Primeiro tivemos Gugu, que fugiu para a ONU, porque considerava que Portugal era um pântano, fugiu. Depois veio o Durão Barroso, mas logo a seguir também fugiu e também foi tratada a vidinha dele por outro lado, e depois veio Sócrates. E Sócrates foi realmente a cereja no topo do bolo, mostrou ao mundo inteiro como se ser um péssimo governante. Pode ter sido um bom gestor da sua própria conta e da mãe e da do amigo, mas foi um péssimo governante a ponto de ter sido obrigado ele próprio a chamar a Troika para não entrarmos na bancarrota. Foi Sócrates quem a chamou. Se bem que o PSD também não se pode orgulhar do seu percurso seguinte,
enfim, Passos Coelho fez alguma coisa, mas com os nossos ordenados, com os ordenados da função pública, ficámos sem subsídio de férias, ficámos sem o 13º mês, enfim, foi realmente um grande aumento de impostos, mas a culpa foi do Partido Socialista, não há dúvida nenhuma. Dizer que Passos Coelho foi mais papista que o Papa pode ter sido verdade, especialmente nas pensões, nas reformas e pensões. A verdade é que o mal, quem o provocou, foi sempre o Partido Socialista. E depois, ó Rita, ó Ana, quando as barbas estão a arder, aí vai o PSD fazer, mas também não fez grande coisa. Bom, pelo menos evitou que entrássemos na bancarrota, que eu acho que neste momento estamos pior do que estávamos na altura que Passos Coelho tomou a governação. Olha, de hoje para o PSD, também não se vê nenhum vulto, não se vê nenhum político digno de menção. Não se vê mesmo. A começar pelo seu presidente. Passos Coelho, ao pé de Montenegro, sim, era um gigante. Politicamente era um gigante. Portanto, olha, isto é sempre para baixo. Aliás, como está a acontecer com a Europa toda, não há classe política como havia antigamente, nos anos 80, anos 90, Willy Brandt, o próprio Churchill, já foi no tempo da guerra, que se vai referir a ele André Ventura daqui a nada, uma Margaret Thatcher, até um Jorge Marchais, digamos, não tenho nada contra o comunismo, quando eles ainda não tinham percebido que o comunismo era uma desgraça. O François Mitterrand, Mon Ami Mitterrand, como diria Mário Soares, Giscard d'Estaing, todos esses vultos da política desapareceram e não foram substituídos por outros. Hoje só temos miuditos saídos das jotas dos seus partidos e diretamente para os cargos políticos, mais ou menos tal como acontece aqui em Portugal. Simplesmente eles lá gerem países ricos, podem cometer alguns erros, que o país é rico e produz riqueza. Em Portugal não podem cometer erros nenhuns e muito menos poderiam corromper-se, porque isso é dinheiro retirado da economia e nós precisamos de todo o dinheiro na economia. Não precisamos tirar mais dinheiro à economia. Bom, é nesta situação que nós estamos hoje. Senhor Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, porquê é que os seus seguidores pensarão isto de si e deste Governo? Se calhar porque há mesmo um brutal aumento de impostos neste orçamento do Estado. Se calhar porque este é o orçamento de maior austeridade da última década. Porque precisamente diz aos portugueses que irão pagar menos IRS, mas depois aumenta todos os impostos que afetam a sua vida. E eu sei que quem nos está a ver se pergunta, mas que impostos são esses que vão aumentar? Pensem bem, o IVA zero acaba, afeta os mais pobres. Os carros mais antigos pagam mais imposto, afeta os mais pobres. Aumentam os impostos especiais sobre o consumo, afeta todos. Aumentam os impostos e aumentará o IUC e o IMI, que afetará a todos. Meus caros, isto tem apenas um nome. Este é o orçamento da vigarice, da aldrabice e do aumento da carga fiscal. O orçamento da vigarice e da aldrabice, meus caros, realmente este governo diz que tem um superávit. E esse superávit é conseguido através de um brutal aumento de impostos. O outro também foi brutal, o do Ministro das Finanças de Passos Coelho, o Vítor. Mas este, que não estamos na Troika, não estamos dependentes da Troika, não estamos com o corda ao pescoço, os portugueses ainda pagam mais impostos do que pagavam naquela altura. Isto é inacreditável. Sobe tudo, não desce nada, a inflação continua em alta, os portugueses veem os preços dos produtos alimentares subirem para o dobro e depois dizem-nos na televisão que subiram 3,5%, 4%, a inflação diz que é 4%, mas nós vamos aos supermercados e pagamos hoje por um produto, seja ele qual for, o dobro ou mais do dobro do que pagávamos o ano passado e se calhar quase o triplo do que pagávamos há 3 ou 4 anos. A verdade é que não é só ao azeite que eu me refiro, que já se vê nas prateleiras dos supermercados a 11, 12 e até 13 euros a garrafa. É brutal, não é? Ninguém fala disto. Continuam a dizer-nos que a inflação, que é de 3,7 e que baixou relativamente ao mês anterior, e dando a ideia aos portugueses, mais distraídos, ou que não têm tanta literacia, que os preços finalmente estão a baixar porque a inflação está a baixar. Não, a inflação baixando, os preços sobem na mesma, não é? Para os preços de ser a inflação tinha que ser negativa. Pois, estamos fartos de falar nisso, mas a verdade é que os jornalecos, amando sabe-se lá de quem, vão continuando a dar as notícias com esta entoação. A inflação está a baixar, boas notícias.
Boas notícias para quem? Se baixou de 3,7 para 3,6, os preços aumentaram na mesma 3,6. Não aumentaram foi 3,7. Quem é que esta gente quer enganar? É brutal, não é? Pois é este país, pobre, com preços inacreditáveis, que paga impostos como os mais ricos, é neste país que nós vivemos. Como é que este povo consegue sobreviver? É que eu não sei. É verdade que há mais de 2 milhões e meio de pobres em Portugal, porque a nível europeu provavelmente seremos todos pobres. Um ordenado médio na Europa para um licenciado nunca anda abaixo de 5.000 euros a meio da sua carreira, se for no final de carreira vai aos 6.000. Nós aqui, um licenciado, um professor, acaba a carreira a trazer para casa 1.600, 1.700 euros. No final da carreira, ok? É 3 vezes menos, 4 vezes menos, chega a ser 5 vezes menos. Como é que nós, ganhando 1/3, 1/4 e 1/5 de outros europeus, conseguimos pagar impostos como eles pagam? Com uma diferença. Quando precisamos de saúde não a temos e eles têm na de borla. Quando precisamos de ensino vamos ter que pagar, eles têm no de borla. E segurança social, tudo isso. Nós, só os mais pobrezinhos é que são ajudados em Portugal. Os mais pobres dos mais pobres. Em termos da Europa, isso é equiparado a gente indigente mesmo, gente sem abrigo na rua. Ninguém consegue viver na Europa com menos de 2.000 euros. Ninguém. Ora, aqui, quem é que os ganha? São poucos, não é verdade? Quando digo 2.000, trazer para casa, porque essa é outra confusão que também estabelecem os comentecos, os jornalecos, é dizer, um professor tem um ordenado de 2.500, 2.600 euros no final de carreira, sim, mas traz para casa quanto? Menos 1.000 do que os 2.500. Traz para casa 1.500, não traz 2.500, 1.000 ficam logo para o Estado, ok? É preciso ver isso. Um professor em final de carreira sustenta quase um ordenado, e porque aumentou muito, um ordenado mínimo e meio. Se fosse como há 2 anos, sustentava 2 ordenados mínimos, um professor, só nos impostos, ao fim do mês. É brutal, não é? Como é que nós conseguimos pagar tantos impostos? Eu não sei. E depois diz o Costa, com aquela grande lata que ele tem, que é porque há cada vez mais gente a trabalhar. Não. O desemprego está a aumentar outra vez, é mentira, tudo o que ele diz é mentira. Parece-me os comentecos cardoidos da guerra entre o Hamas e Israel. Dizem tudo ao contrário. E aqui também, quer dizer, como é que há cada vez mais gente a trabalhar se nós sabemos que grande parte dos imigrantes que estão a trabalhar estão ao negro, ainda estão ao negro, portanto não pagam nada para a segurança social. Bola! A gente vai por esses cafés todos, olha, por exemplo, na Praia da Rocha, onde eu vou sempre passar as férias, tenho ido sempre, aquela gente está toda ao negro, eles não falam português. Naqueles cafés ali não há só brasileiros, há muito brasileiro, mas há muito paquistanês ou nepalês, ou gente dessa área, nem sabe o que é que quer dizer café. A gente entra num cafezinho, que eu costumo lá tomar um pequeno almoço sempre, cá em baixo, em frente ao casino, e pede-se um café e eles ficam a olhar para mim. Aquilo é um café. Aquilo é um café. A gente pede um café e eles ficam a olhar. Café. Isto é um café. Eu quero um café. Eles não sabem o que isso é. É inacreditável, não é? Acham que essas pessoas estão a pagar a segurança social? Acham mesmo? Bom, eu acho que não. Eu acho que não. Senhor Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, em 2024, não só estes jovens que estão aqui connosco, como todos os que assistem pela televisão a esta discussão, pagarão mais por comer, pagarão mais para abastecer o carro, pagarão mais por ter casa, pagarão mais por ter carro, pagarão mais porque terão um carro que não é aqueles carros de gama alta em que os membros do governo se deslocam. São carros anteriores a 2007 que não conseguem pagar imposto. E o governo diz muito facilmente: a nós não nos afeta porque nós não pagamos imposto sobre os automóveis, mas vamos pô-lo aos mais pobres dos portugueses. É verdade, meus caros, os mais pobres dos portugueses são carregados ainda com mais impostos, relativamente ao que ganham, do que os mais ricos. Vejam bem, os membros do governo deslocam-se em carros de alta cilindrada pagos por nós, não é por eles. Os carros não são deles. Olha aquele carro em que Cabrita teve o acidente, em que o outro, coitado, faleceu. Aquele carro era de um traficante de droga. Nem sequer era do Estado, o Estado apoderou-se dele provisoriamente e o carro continuava a ser pago pela desgraçada da mãe do traficante de droga, continuava a ser pago à locatária, não é? E quem usufruía desse carro que continuava a ser pago à locatária
era o Cabrita e outros ministros, não sei, aquele estava distribuído a ele, poderia haver outros, não faço ideia, mas eles andam em carros de alta cilindrada, pagam bola, pagam zero, também não pagam combustível do bolso deles, quem paga o combustível deles somos nós, os pneus também somos nós. Os fatos que aqueles escardoidos ativistas tingem com tinta verde e vermelha, aqueles fatos vão para o lixo, mas quem os paga somos nós, não são eles. Eles não pagam nada. Eles vivem numa mordomia absoluta relativamente à média do povo português. São os príncipes, são os reis, são os emires. O que eles são é isso. Não pagam um tostão, andam nos melhores carros, vestem os melhores fatos, melhor calçado, vão almoçar aos melhores hotéis, dormem também nos melhores hotéis, nos melhores alojamentos, e quem paga somos nós. Mas nós, que não temos essas prerrogativas, não é? Nós não temos essas benesses, tudo o que nós fizermos tem que ser do nosso bolsito. Queres andar no teu carrito velho, pagas tu o gasóleo, pagas tu os pneus, pagas tu a manutenção, a revisão, a inspeção, tu pagas tudo. E pagas o selo também, não te esqueças do selo. O selo é uma parte que até aqui, em carros antigos, não era muito importante, 30, 40, 50 por ano, enfim. Agora, se salta para 400, 500, 600, claro que as pessoas não conseguem pagar. É tão simples como isto. Se nós somos os mais pobres da Europa, como é que nós vamos pagar por um selo de um carro metade ou mais de metade do que ele próprio vale? O chassi não vale 1.200 euros, 1.300 euros e vai pagar 500, 600 de o quê? Só gente doida. Esta gente não tem dinheiro para comprar um carro novo. O que é que vai acontecer? Vão mandá-lo andar de bicicleta? Que é para proteger o planeta? É isso? Para sustentabilizar o planeta? Em vez de andar de carro no carrito velho que ainda conseguia ter, agora vai passar a andar de bicicleta? À chuva? Ao vento? Ao frio? Para ir para o trabalho vai de bicicleta? É isso? Pá, não percebo. Nem eu percebo, nem ninguém percebe. E por isso vamos ter a manifestação do próximo dia 4 em Lisboa, logo a concentração é ali no Marquês de Pombal. Se o Marquês de Pombal voltasse à terra, voltasse a Portugal, ele não acreditava nisto que está a passar neste preciso momento. Portanto, no dia 4 não esqueçam, manifestação contra o IUC e não só, contra este orçamento miserável, esta desgraça que nos vai empobrecer ainda mais para o ano que vem, apesar do governo dizer que tem cada vez mais dinheiro, tem cada vez mais superávit, tem uma folga orçamental. A folga orçamental. Não vai haver cativação para o próximo ano, diz ele. Mas também não havia nos anos anteriores, mas afinal havia, não é? Aumentamos o orçamento, mas vai-se haver 30%, é para esquecer. Está cativado. Agora diz que não há cativações. Vamos ver o que é que vai acontecer. A verdade é que, para terminar esta intervenção, não se esqueçam que no próximo sábado, dia 4, vai haver uma grande manifestação no Marquês de Pombal, um buzinão contra esta desgraça que nos desgoverna há tempo a mais. Há tempo a mais. Sim. Senhor Primeiro-Ministro, hoje devíamos nos perguntar assim: porquê é que estamos a pagar estes impostos todos? Porque é que a classe média é cada vez mais asfixiada ao ponto de não ter nada para poder deixar, para dar aos seus filhos ou para deixar na sua herança? E a resposta, infelizmente, ano após ano do seu orçamento, ano após ano destas contas, a resposta é sempre a mesma. Estamos a pagar estes impostos todos para subsidiar as clientelas do governo, quem não quer trabalhar e quem não quer fazer absolutamente nada em Portugal. É verdade. Subsidiar as clientelas do governo, subsidiar quem não quer trabalhar, quem não quer fazer absolutamente nada em Portugal. É por isso, é para isso que nós pagamos cada vez mais impostos. Um dos povos mais pobres da Europa que empobrece ano a ano, desce um degrau no ranking dos países. Continuamos a ser esmagados e cada vez mais por impostos, e depois vemos cada vez mais gente de braços cruzados, nos cafés, nas pastelarias, enquanto nós temos que ir trabalhar. E vimos do trabalho cansados, no fim do dia, entramos numa pastelaria para tomar um café, ou simplesmente para dar duas de conversa com amigos que ali estejam, comprar um maço de tabaco, eu não fumo, e o que é que vemos? Os mesmos estiveram lá o dia todo, desde manhã, ao fim do almoço e ao lanche e até à noite. Ali estão eles nas pastelarias, sem fazer nada e a gastar dinheiro do rendimento de outros subsídios que vêm de onde?
dos nossos ordenados, dos ordenados de quem trabalha, mas que não tem outro remédio senão logo de manhã cedinho levantar-se da cama, ir trabalhar, passar o dia todo a trabalhar para depois chegar ao fim do dia e encontrar aquele espetáculo. Os mesmos que viu de manhã e à noite estão no mesmo sítio, na mesma pastelaria, a gastar dinheiro que não ganharam, que fomos nós que o ganhamos, que nos é roubado ao nosso ordenado para dar àquela gente que se recusa a trabalhar, que não quer trabalhar. Diz muito bem Ventura e todos nós sabemos que isso é verdade. Sim, Sr. Primeiro-Ministro, porque nada custará mais a quem nos está a ver, jovens ou menos jovens, do que olhar para o país que o Sr. Primeiro-Ministro criou nos últimos anos. Um país onde quem vem de fora tem tudo de mão dada e mão beijada. Um país em que quem chega de fora tem uma casa, se calhar um carro, um trabalho e um subsídio para viver. Mas aqueles que cá trabalharam uma vida toda, veem apenas a sua crua realidade de pagar mais impostos, sustentar os gabinetes do governo e sustentar aqueles que não querem fazer nada. É este país de duas dimensões, em que os veem e têm tudo, em que algumas minorias nada fazem e têm tudo, e os que pagam são os mesmos de sempre, os que trabalham, os que trabalharam e os que sustentam este país. E toda a gente sabe, meus caros, toda a gente sabe que isto é verdade. Ventura não se cansa de o repetir, de o dizer de várias formas, ele é tão eloquente que ele não repete nunca nada, mas vai dizendo de outras formas, outros prismas, outros ângulos de visão, mas isto é verdade. Nós cada vez somos mais desgraçados, não temos acesso a nada, não temos acesso a... Olha, professores, faltam tantos, a saúde nem é bom falar, a justiça, uma vergonha total. E depois quem vem de fora sem documentos, sem nada, e alguns que vivem cá dentro que não pagam um avo de impostos, têm casas construídas ilegalmente, se podemos chamar aquilo casas, algumas até em cima de passeios, não precisam de fazer nada. A esse tudo é permitido. Olha, vão à escola para continuar a receber o rendimento social de inserção, porque se faltam, depois a CPCJ manda cortar o rendimento, depois há um problema, e então para que isso não aconteça, lá estão os miúdos, não aprendem nada. Felizmente, parece que alguns já vão agora sendo de uma forma diferente, felizmente parece que alguns agora até já conseguem aprender alguma coisinha, ainda bem, mas a maioria continua a não passar do ensino básico, estão lá sem fazer nada, os professores passam-nos porque sim, porque, enfim, também não ficam lá a fazer nada, eles não aprendem nada, não querem saber daquilo para nada, e estão ali só, apenas e só para que os pais continuem a receber o rendimento social de inserção. Pais que muitas das vezes estão presos, pai e mãe, e nós não temos nenhum problema com nenhuma comunidade. Portanto, é isto. Todos nós sabemos o que Ventura diz é verdade. Todos nós sabemos isso. Todos. Sr. Primeiro-Ministro, ao cair do pano e desta discussão, nem uma promessa conseguiu cumprir, que prometeu acabar com os sem-abrigo. Os sem-abrigo aumentaram 80% nos últimos 4 anos. Nem com os sem-abrigo que prometeram acabar conseguiram fazê-lo. Nós já não temos esperança. E sabemos que só no fim deste governo Portugal poderá ter esperança. Num dos momentos... Concluiu o seu Vou tempo. concluir. Peço que termine a sua intervenção. É claro que a SS do PS não podia deixar que André Ventura concluísse o raciocínio, ainda por cima nesta fase crucial do discurso em que ele está a dizer coisas tão importantes como esta que ele acabou de dizer. Esta é a primeira interrupção, a seguir vamos ver que vai haver outras, vai haver um desaguisado entre André Ventura e o próprio SS do PS, como sempre, nem seria uma sessão normal se não houvesse um desaguisado entre eles, mas a verdade é que tudo aquilo que André Ventura diz, todos nós o podemos confirmar no nosso dia-a-dia. Isto nem vale a pena comentar. Tudo o que ele diz é verdade e ele não se esquece de nada, que essa é uma coisa essencial. Ele vai aflorando os pontos principais em que o nosso país tem os denominados cancros sociais. Portanto, meus caros, é isto, todos nós sabemos que é isto, o diagnóstico está feito, mas é claro que se nós dissermos isto nas redes sociais, vêm os censores da extrema-esquerda e cortam-nos os vídeos, cortam-nos os posts, a mim até já nem me dizem o que é que me cortaram, dizem só os seus conteúdos foram removidos e eu pergunto quais, não dizem quais são. Não, por mais que eu procure, não dizem. Pode reclamar, vou reclamar de quê? Eu nem sequer sei qual é o conteúdo. Às vezes são conteúdos que eu já fiz há 2 anos, há 3 anos.
tiraram-me vídeos que eu fiz antes, no tempo da pandemia, quando começou a aparecer a pandemia, estão a tirá-los agora. Portanto, há um exército de censores, de bandidos, como eu chamo, há um exército de gente que não faz nada, que não trabalha, acorda às 5 da tarde, fumam charros, como não há manifes, vão atacar o Tilly, vão ver o que é que ele lá escreveu, mas ele não se pode pegar nem nada daquilo que ele diz, ele só diz a verdade, vão lá aos vídeos anteriores, de há 2 e 3 anos, a ver se ele diz alguma coisa contra a palermia, e aí encontram 2 ou 3 vídeos, 4 ou 5, em que eu questiono realmente se aquilo era forma de se combater a doença. E vão encontrando isso e vão tirando conteúdos, preparando-se obviamente para que eu qualquer dia não tenha nenhuma rede social. Mas enquanto isso acontecer, e não acontece, eu cá estou a incomodá-los a todos. E incomodar também Santos Silva, porque eu sou daqueles que também acho que ele não é meu presidente de maneira nenhuma, não é presidente da Assembleia da República, que representa os portugueses, portanto eu sinto-me ali representado também, mas ele não é meu presidente. É o que ele quiser, presidente dos LG quiser, mas ele não é. Num dos momentos mais inspiradores da sua vida, Winston Churchill disse isto: a única, eu sei... E pronto, começa aqui, o deixa falar, Santos Silva está calado, não diz nada, Ventura não consegue falar, um burburinho, Santos Silva caladinho. Se fosse ao contrário, se fosse alguma coisa com o Chega, como vamos ver a seguir, que aconteceu também, ele salta logo a esgalhar e a criticar e a mandar calar, mas como não é com o Chega, os outros podem fazer o barulho que quiserem, que não há problema nenhum. Peço silêncio na sala. Eu sei que preferiam que eu citasse Lula da Silva ou Nicolás Maduro, mas vai ser mesmo Winston Churchill que vamos citar para terminar. Ora bem, meus caros, e é aqui que vai começar o confronto entre André Ventura e SS do PS. Ele vai dizer, a seguir, prestem atenção, que não vai citar ladrões, E vem logo SS do PS criticar e dizer que Ventura não se pode referir naqueles termos a um amigo de Portugal. Mas não sei se ele é amigo de Portugal, eu não sou amigo dele, de certeza absoluta, e eu sou português. É um tipo que diz que daqui a 4 anos, em 2008, 5 anos, que os brasileiros já serão mais que os portugueses, e diz aquilo com o maior desplante. Bom, se calhar até está a dizer uma grande verdade, não sei, mas é ridículo ouvir uma coisa destas. Vamos então assistir à picardia entre os dois. Porque eu não gosto de citar bandidos. Vou citar Winston Churchill, que Senhor disse... Deputado, Senhor Deputado. E cá vamos ouvir mais uma reprimenda, mais uma reguada em tom professoral de SS do PS a André Ventura. Vamos lá ouvir. Não pode dirigir-se assim na Assembleia a chefes de Estados estrangeiros de países amigos de Portugal sem que eu seja obrigado a adverti-lo. Os discursos injuriosos não são permitidos neste plenário. O Sr. Deputado, faz favor de concluir a sua intervenção. E agora Ventura vai dar a volta, como ele muito bem sabe, que ele tem uma inteligência brutal, e vai dar a volta para o outro lado, mas ouçam porque vale a pena ouvir. Concluindo, e citando Churchill, porque não é cadastrado nem esteve preso. Estão a ver como é que Ventura conseguiu dar a volta à questão? Winston Churchill não é cadastrado nem esteve preso. Aqui está uma bofatada com mão, não é sem mão, não é com luva branca, é com mão e sem luva nenhuma, porque realmente há uma grande diferença. Ele é cadastrado, ele esteve preso, o seu julgamento foi anulado quando teria que ser repetido em qualquer Estado de Direito. Se havia alguma coisa que estava mal, como acontece aqui em Portugal, que também temos uma justiça miserável, mas não chegamos a este ponto. Se um julgamento é dado como não válido, há uma coisa só que tem que se fazer, é repeti-lo. Não é anulá-lo e inocentar o tipo. Isso não é assim.
Uma coisa são os erros processuais que podem ocorrer durante o julgamento. Isso anula-se e faça um novo julgamento. Agora, o julgamento cometeu aqui estes erros, então olha, fica tudo sem efeito e o Lula da Silva sai cá para fora. Não é assim em parte nenhuma do mundo civilizado e no Estado de Direito. Não é assim em lado nenhum. Winston Churchill, a única virtude do socialismo, é a distribuição igual e por todos da miséria. Winston Churchill, se conhecesse António Costa, dava-lhe hoje um grande abraço, porque ele merece pela miséria que está a criar em Portugal. Muito obrigado.